Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais opinativo sobre o final de Demon Slayer, o modo como a história é fechada. Afinal, Kimetsu no Yaiba tem ou não um final bom? Essa é uma pergunta que eu recebo com recorrência aqui no canal, e que também eu já discuti várias vezes com a galera do Discord ao longo desse ano. Falando em Discord, um salve pra todos os boosters que estão aparecendo na tela, vocês são demais e ajudam muito aqui o canal e o Discord. Mas o fato é que todos nós sabemos que o mangá de Demon Slayer segue um ritmo incrivelmente alucinante, e ao longo de seus 205 capítulos, a história avança como um flash, criando assim algumas falhas ou características que fazem de alguns arcos ou batalhas que deveriam ser grandiosas e complexas em meras speedruns. Batalhas como Kaigaku vs Zenitsu ou Banai Mitsuri vs Nakimi. Esses aqui são alguns casos que ocorreram como speedrun dentro da obra. Isso aqui de várias formas prejudica sim o desenvolvimento de vários personagens. Além dos Sashiras que mal tiveram arcos próprios, com exceção do Uzui, Muichiro, Mitsuri e Rengoku, personagens que deveriam ser os principais também não tiveram seus devidos desenvolvimentos e histórias contadas de forma clara e complexa, com grandes vitórias em seus devidos méritos. No caso, eu estou falando de Zenitsu, Inosuke e principalmente a Nezuko, personagens com potencial gigantesco, reduzidos a meras sombras do protagonista, isso tudo por culpa de um roteiro apressado. Desde o início de Kimetsu no Yaiba, a gente sente de alguma forma que a história avança meio acelerada, em questões de algumas páginas. O protagonista, no caso Tanjiro, sai de um garoto do campo comum para um espadachim incrivelmente habilidoso, que conseguia cortar uma rocha gigantesca e eliminar Onis fracos sem dificuldade alguma. E essa, entre aspas, acelerada inicial é algo que a grande maioria dos autores de shonen, publicados na Shonen Jump, fazem para, entre aspas, hypar os seus mangás. A Jump hoje é a maior revista de mangás do Japão, e naturalmente qualquer publicação ou obra que é publicada nela tem essa tendência de receber mais atenção. Provavelmente a Gotoji viu isso como uma oportunidade de sua vida e resolveu fazer dos primeiros capítulos de sua obra algo bem impactante, frenético e que seria recebido da melhor forma possível pelo seu público. Por isso, a grande maioria das batalhas do mangá acontece de forma incrivelmente rápida e com pouquíssimos períodos entre uma e outra. Praticamente não temos nenhum arco relacionado a treinamento e aprendizado. As explicações são entregues em pouquíssimas páginas e normalmente com o personagem já executando a dica em prática, ou seja, dentro de um combate. Isso tudo no início de uma obra publicada na Jump pode ser realmente uma estratégia brilhante para engajar a obra e fazer pelo menos um público inicial formado. O grande problema disso é que o lançamento dessa obra ocorreu em 2016 e demorou até 2019 para a obra ser adaptada para anime, o que pode ter causado uma grande pressão na Gotoji, já que ela não sabia se seu mangá ia ou não realmente estourar após a animação, mesmo com tudo indicando que sim. Pensando dessa forma, até é fácil entender o porquê de ela não ter tirado o pé do acelerador em nenhum momento. Na cabeça da autora, essa aqui era a forma de, entre aspas, ela garantir o sucesso de sua obra. Porém, aí temos o primeiro problema. Quando o anime foi lançado, Kimetsu no Yaiba realmente explodiu, sendo a partir daqui um dos mangás mais vendidos dos anos seguintes, um verdadeiro mega hit. E a autora, nesse momento que foi lançado o anime, já havia iniciado o arco final, dando pontapé para o final de sua história. Então a Gotoji acabou tirando de si mesma a chance de criar arcos para personagens que não fossem o Tanjiro, perdendo a chance de explicar coisas que ficaram bem superficiais, e perdeu também a chance de deixar os próprios níveis de poder mais justos, o que acabou causando certa estranheza em alguns momentos do mangá. Para organizar o nosso pensamento, vamos tentar apontar agora os erros visíveis nessa reta final do mangá de Demon Slayer. O primeiro erro visível está na apresentação das luas superiores. Dos 5 que estavam dentro do Castelo Infinito, apenas um a gente realmente havia visto em ação, no caso, o Akaza. Kokushibo, que era um personagem muito chamativo e misterioso, teve apenas uma luta no mangá inteiro e ele perdeu. A lua mais forte não teve nem sequer um trunfo durante a história. O seu passado é contado pra gente muito no formato de speedrun, com pouquíssimas lembranças ou detalhes, sendo a história ainda mais focada no irmão dele do que nele em si. E o mesmo serve para o Doma. Sua história também é contada rapidamente, porém diferente do Kokushibo, nem mesmo temos noção das capacidades do Doma, já que ele não lutou em seu máximo nem mesmo por um segundo na obra inteira, visto que ele só teve também uma batalha, perdendo até mesmo de forma miserável e forçada. E o mesmo serve para Nakimi, que além de não ter a sua história contada, mal foi mostrada dentro do castelo, mesmo sendo a dona daquele território. E além de todos esses, o Oni que mais me incomodou no castelo inteiro e nesse arco foi o Kaigaku, um personagem que cai ali de paraquedas. Ele é mencionado bem no início da história,
mas até ali ninguém sabia nada sobre ele. Não sabíamos como foi a subida dele como caçador, não sabíamos se ele era habilidoso ou não sabíamos se ele tinha ódio dos Onis, não sabíamos nada sobre o Kaigaku até ali. No máximo, alguns flashbacks curtos de personagens como Zenitsu Sagatsuma e Gyomei Himejima. Esse primeiro erro da autora foi exatamente no contexto das luas superiores. Ela não deu atenção para esses personagens que deveriam ser os grandes vilões até ali, então ela resumiu eles a alguns bosses que os caçadores somente deveriam atropelar para ir para, entre aspas, fase final, o que na minha visão foi um erro bem grotesco. E o segundo erro ainda segue bem essa linha, porém do lado dos heróis. Alguns Hashiras tiveram seus desenvolvimentos muito breves, alguns nem mesmo tiveram lutas mostradas sendo ganhas, sem o auxílio pelo menos da marca do caçador. A gente não tem noção do que os personagens passaram para chegar onde chegaram. E esses são os casos de Gyomei, Sanemi, Obanai, Shinobu e talvez até mesmo Gyu Tomioka tenha passado por isso. Todos esses citados possuem um certo furo em suas histórias. A gente não tem noção de como foi o início da vida deles como caçadores de Onis, todas as dificuldades que passaram para chegarem no caso de Hashira. Isso aqui é muito complicado. E esse segundo erro prejudicou a autora, principalmente nos níveis de poder da obra, onde ela foi obrigada a aumentar drasticamente todos os aspectos físicos e técnicos de todos os personagens para eles conseguirem entrar no Castelo Infinito e de certa forma equilibrar o poder dos vilões. O que realmente passa a sensação que todas as vitórias ali foram bem mal explicadas, sendo justificadas pela desculpa infantil de, entre aspas, eu vou ganhar porque estou com meus amigos, e o meu adversário não tem nenhum amigo dele com ele. E esse foi o padrão de todas as lutas dentro do Castelo Infinito, provocado por todos esses erros que a autora cometeu no desenvolvimento dos Hashiras. Talvez se ela fosse menos apressada e precisasse de um hiato, caso se sentisse pressionada ou precisasse de um tempo para pensar realmente na história, isso tudo seria diferente. Se ela fosse menos acelerada dentro da própria obra, talvez, ao invés de uma história com 205 capítulos, poderíamos ter uma história com 600 capítulos, muito mais aprofundada, muito mais explicada e com a evolução e aprofundamento dos personagens bem mais desenvolvido. Rengoku poderia ter sim uma relação melhor com Tanjiro, estilo que foi feito com Gon e Kaito em Hunter x Hunter. Ou quem sabe, Gyu Tomioka poderia ter virado um mestre para o protagonista. Podíamos ter visto a passagem de Orokudaki com Jigoro Kawajima, ainda quando eram caçadores de Onis. Ou até mesmo a história de Yorishi. Poderíamos ter mais detalhes, com mais conversas, mais interação, menos mistério, com Yorishi Tsugikuni tendo assim o seu brilho e destaque bem mais claro, sendo destacado realmente como mais forte de forma aprofundada. Entende o leque de oportunidades que a autora simplesmente desperdiçou acelerando os arcos finais? Tudo isso que eu falei até aqui faz a gente chegar até a batalha final, que é o ponto onde a obra realmente tem uma divisão entre os fãs. Pessoal, eu nunca vi realmente alguém achar o arco final incrível, ao ponto de falar algo como, esse aqui é o melhor arco da minha vida. Na maioria das vezes, os fãs de Kimetsu no Yaiba tratam o arco final como uma finalização, entre aspas, ok, ou simplesmente acham um arco mal feito ou mal explicado, e esse é o efeito causado principalmente pela participação do Muzan e o desempenho do Tanjiro comparado aos outros Hashiras. Quando vemos o Muzan lá no início da obra, lá na cidade ainda, ouvimos de Tamayo que ele é um cara realmente perigoso. Criamos inteiramente então a sensação de que Muzan é um ser completamente mau e poderoso, praticamente um homem mortal e fortemente temido, alguém que não seria derrotado facilmente. E conforme a obra avança, cada vez mais vemos os poderes dos Onis e vemos a escalada, com o Oni seguinte sendo mais forte que o Oni anterior. Mas quando chegamos ao Muzan, ele passa mais de 20 capítulos só balançando os braços parecendo bonecão no posto. Ok, eu entendo que pela regeneração e habilidades do Muzan, aquele é realmente um estilo de luta bem inteligente, mantendo os caçadores longe e ao mesmo tempo, criando uma dupla oportunidade de morte. Se não matasse pelo golpe em si, ele poderia matar pela destruição das células causada pelo seu sangue. Mas eu senti ainda assim que faltou um pouco de repertório. Por ser o adversário final, o último inimigo, eu esperava os poderes bem mais fodas. Um Kekkijutsu dominasse a área inteira com uma expansão grande, algo desse gênero, sabe? Tipo o Zorakuten. Eu achei muito mais louca a habilidade do Zorakuten do que a habilidade do Muzan. Porém, o que temos por 20 capítulos é o Muzan simplesmente mexendo os braços, enquanto tentava lidar com o veneno da Tamayo e os caçadores de Oni ao mesmo tempo. E do outro lado disso, temos caçadores extremamente feridos por já terem enfrentado durante a noite inteira Onis com poderes bem mais interessantes do que o próprio Muzan. Então eles são derrotados pelo rei dos Onis com certa facilidade, sem ferir o Muzan gravemente ou qualquer coisa do tipo. Isso ainda somado com a ajuda de Zenitsu, Kanao e Inosuke. Ou seja, contando com os Hashiras e esses três,
Era um total de 8 caçadores de destaque enfrentando Muzan, e todos esses foram derrotados facilmente por um único demônio que supostamente estava nerfado. E é aqui que entra Tanjiro. Quando o Castelo Infinito cede, Tanjiro ganha um pouco do sangue do Muzan em seu corpo e acaba ficando em um estado de, entre aspas, coma por alguns minutos, sendo salvo posteriormente pelo Yushiro e pelo Murata. Porém é aqui que a autora fez algo bem bizarro, e nesse tempo de coma, Tanjiro teve acesso às suas, entre aspas, lembranças herdadas, onde ele vê uma conversa do antepassado com Yorishi Tsugikuni, que é basicamente o caçador mais forte de todos os tempos, e o homem que quase matou Muzan sozinho. Observando essa conversa, a inspiração do sol original, Tanjiro ajustou alguns ângulos na sua dança Kagura, e pronto, temos aqui em 5-6 capítulos, uma miniatura de Yorishi girando a espada igual um louco. Tanjiro, com um flashback, não só superou todos os 8 caçadores que estavam lutando contra Muzan, mas também se tornou o segundo caçador mais forte da história de Demon Slayer em um piscar de olhos. Ele voltou para a batalha final com todas as habilidades possíveis de serem adquiridas dentro da obra. A força dele foi tão fortemente upada que a própria autora sentiu que ele ficou tão forte que precisava ser nerfado, e conforme a luta avançava, ela ia tirando aos poucos as habilidades que, entre aspas, eram hacks do Tanjiro. Sem falar que teve Hashiras, que ela resolveu contar a história da upgrades bem nesses capítulos finais, o que mostrou que ela acabou esquecendo de alguém nesse período aí do decorrer da obra. O fato é que na batalha final, tem sim uma emoção bem no finalzinho, isso pelas dificuldades de segurar o Muzan no sol, onde é o momento que realmente a gente começa a dar atenção bem maior para essa parte da obra. E a obra acaba com Tanjiro de joelhos e com a Nezuko chegando no campo de batalha atrasada, com Gyuto Mioka vendo tudo, desesperado por ser protegido de novo. Mentira, isso aqui seria um final bem aceitável até. Seria um final com todas as despedidas, inclusive a do protagonista que morreria protegendo todos e salvando a sua irmã, mas a autora resolveu que não ia fazer isso, que isso aqui era uma loucura completa. Mas ela fez algo bem estranho, algo realmente parecia meio desesperado, uma atitude sem explicação. Então temos o Tanjiro Demon King, um Oni que no papel superou todos os Onis da obra, tão forte quanto Muzan, porém superior por ter superado o Sol. O Oni perfeito surgiu nesse momento, porém em 2-3 capítulos ele foi de base. Ele voltou a ser humano e a obra acabou com o Tanjiro vivo, o que dá a sensação que a autora fez aquele Oni apenas para o Tanjiro voltar à vida, coisa que ela poderia simplesmente ter feito com o roteiro. Não era necessário aquele Oni ali, pra mim foi algo bem sem sentido, talvez fanservice pra quem queria ver o Tanjiro na versão Oni. Sinceramente, eu não consigo pensar em uma forma explicável de explicar aquilo. E pra finalizar, temos a viagem pro futuro, um capítulo que literalmente ninguém, é sério, ninguém fez questão de prestar atenção. Praticamente nenhuma pessoa que leu lembra o nome dos descendentes de nenhum personagem e nem prestou atenção direito em qualquer coisa que aconteceu naquele capítulo, porque na real, todos queriam mesmo ver o futuro dos protagonistas e não dos personagens criados na hora que eram descendentes deles. A autora podia ter feito isso, esse time skip, em um extra, e finalizado o mangá com o time skip do Tanjiro mais velho, mostrando os filhos, os casamentos, a vida nova e tudo o que aconteceu com os personagens sobreviventes. Mas bom, vamos à minha conclusão. Eu realmente acho o final de Demon Slayer um final bem aceitável. Podia ser melhor? Sim, podia, mas realmente não é decepcionante, é um final bem ok. Bem ok mesmo. Você lê e dependendo do quão engajado você tá na obra, você até dá uma lacrimejada nos olhos. Eu acho o final bem legal por isso, tem obras bem piores. Sinceramente, pra mim nada é comparável a Solo Leveling. Mas realmente tá muito longe de ser o melhor final de mangá que eu já li na minha vida. No capítulo 181 de Demon Slayer, após matar diversos caçadores de Onis dentro do Castelo Infinito, Muzan se vê de frente com seus dois adversários mais poderosos, no caso Gyuto Mioka e Tanjiro Kamado. Quando se encontra com os dois, Muzan diz: "Já estou começando a ficar cansado de vocês", e explica sua frustração com a presença dos outros dois personagens. A persistência e as desculpas sobre, entre aspas, vingar pais, irmãos ou familiares, na cabeça do Muzan era apenas exportável, completando seu pensamento apenas falando que os caçadores deveriam ser gratos por apenas estarem vivos, e isso já era o suficiente. Afinal, ser morto por Muzan era uma catástrofe, uma tragédia. Não importava se ele houvesse matado seus pais, irmãos ou filhos, morrer para ele deveria ser algo bem natural. Kibutsuji se compara a chuvas, vulcões e erupções e até mesmo terremotos. Ninguém se vingava dessas coisas. Então por que tantas pessoas queriam se vingar dele? Independente do motivo da vingança, mortos não revivem, seria tudo em vão.
A melhor opção possível para os sobreviventes era viverem suas vidas e ficarem ricos como humanos normais. Muzan não entendia o porquê de sempre estar tendo que lidar com aquele ciclo de caçadores atrás dele, classificando os Demon Slayers como simplesmente anormais. No capítulo 127, vemos que Muzan nasceu fraco e doente. Sua doença era bem comparável à doença que amaldiçoou a família Buyashiki de forma hereditária. Por isso, ele foi avisado que morreria ao completar 20 anos de idade, isso tudo 1000 anos antes dos acontecimentos da obra. Condenado à morte, Muzan correu atrás dos melhores médicos do Japão, procurando uma solução para sua doença. Um certo dia, um médico misterioso e não conhecido por Kibutsuji apareceu em sua casa. O doutor explicou que poderia tratá-lo com um novo composto que estava em teste. Porém, isso foi insuficiente em primeira vista. Muzan, revoltado pela falta de resultados, assassinou o médico, e esse aqui foi o seu maior erro. Alguns dias depois, Muzan já tinha um corpo mais forte e não parecia sentir mais nenhum sintoma de sua doença. Ele estava curado, mas aí tivemos mais dois problemas. O primeiro era que seu corpo pedia por humanos, ele deveria mudar sua forma de alimentação. E o segundo era sobre o sol. Se ficasse exposto à estrela, seu corpo acabaria virando pó, ocasionando assim a sua morte. Para se livrar desses efeitos colaterais, Muzan estudou o composto usado pelo médico e descobriu que ele era feito se baseando em uma flor chamada lírio da aranha azul, uma planta rara que foi encontrada por pouquíssimas pessoas na história, sendo esquecida e redescoberta pela humanidade com o passar dos anos. O objetivo de Muzan aqui foi estabelecido: sobreviver à luz do sol, ou seja, vencer o sol. E para isso ele criou dois meios. O primeiro meio, a que lhe deu preferência, era procurar pelo lírio da aranha azul pelo Japão inteiro, até achar a flor e refazer o composto do médico. E a segunda opção, e a mais improvável, seria disseminar sua espécie até surgir um novo Oni que pudesse evolutivamente superar a luz do sol. Então essas foram as duas estratégias claras que Muzan Kibutsuji resolveu usar em sua vida. Ele viveu a sua vida inteira como rei dos Onis, justamente para fazer esse composto. Isso durou aproximadamente 1000 anos. Muzan nunca nem mesmo pensou ou se questionou sobre o que faria depois. Em nenhum momento da obra vemos ele se imaginando após isso, ou falando sobre seus próximos passos. Não sabemos o que Muzan faria após se tornar entre aspas a criatura perfeita, e nem mesmo o próprio Kibutsuji aparentemente sabia o que estava fazendo. Seu objetivo era vazio, um meio que não tinha um fim definido. Podemos imaginar o objetivo de Muzan como qualquer coisa, talvez conquistar o mundo, manipular a humanidade viver nas sombras, ou sei lá, pegar uma praia e beber água de coco. Muzan podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Pessoas mais pensativas ou questionadoras podem concluir que a história do Muzan pode ser uma história sobre liberdade, onde Kibutsuji apenas queria ser livre para fazer o que quisesse, independente do que fosse, algo que sempre foi tirado dele durante toda sua existência. Em sua vida humana, sua liberdade foi restringida por sua doença. Em sua vida como demônio, a sua liberdade era restringida pelo sol. Talvez Muzan apenas queria ser livre para ir e vir e agir e não agir como bem entendesse, aproveitar o que foi tirado dele por toda sua existência. E assim temos outro questionamento: Muzan é um homem ruim por puramente ser ruim, ou as circunstâncias da vida fizeram ele se tornar alguém mau? E essa resposta aqui é bem simples, afinal a própria Gotoji respondeu isso pra gente. Muzan é e sempre foi um homem maldoso, desde seu nascimento como humano até a sua morte como um demônio. Em sua vida humana, ele não só matou um médico que estava tentando salvá-lo por um motivo fútil, mas também fez as suas 5 esposas que teve durante sua vida terem destinos cruéis, ao ponto de atentarem contra si mesmas por não se sentirem bem com a própria vida. E como demônio, a resposta é ainda mais clara: ele não sentiu um mínimo de repulsa à ideia de ter que atacar humanos, isso para se alimentar. Ele não hesitou em matar pessoas ou destruir famílias para isso. Ele era um homem arrogante, agressivo, abusivo, manipulador, insensível e incrivelmente cruel. Ele apenas pensava em si mesmo e em seus próprios objetivos, mesmo que o próprio Muzan não soubesse qual seria o seu próximo passo após alcançá-los. Kibutsuji é alguém que quis abraçar o mundo inteiro e esqueceu de aproveitar os pequenos momentos, sendo ele mesmo alguém que se encaixasse na própria fala que ele mesmo diz. Adaptando a frase a Muzan, ela ficaria mais ou menos assim: que persistente, você sobreviveu, e isso deveria ser o suficiente. Se considere sortudo e siga a vida. Além disso, mortos não podem voltar à vida. Pare com esse ressentimento, vá ganhar dinheiro e viver uma vida tranquila.
Você já pensou em desenhar os seus personagens favoritos, sem nem mesmo ter nascido com o tal dom do desenho? Com o método FanArt 3.0 agora você pode, e esse é um método que já ajudou mais de 100 mil pessoas a desenhar esses personagens favoritos. E se você aplicar o método certinho, você vai poder pegar uma folha de papel e na frente de qualquer pessoa, seja mãe, pai ou amigos, você vai conseguir sim desenhar sem copiar ou passar por cima qualquer coisa que você quiser. O método serve para qualquer idade, basta você estar disposto a aprender a desenhar, contando com mais de 35 aulas e acesso vitalício para você poder revisar e ver quando bem entender. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você conhecer melhor o método FanArt 3.0 e com ele você ainda vai ter um desconto de R$200 na compra do curso e acesso gratuito a mais 3 bônus e um grupo exclusivo com os outros alunos. Então corre lá que é por tempo limitado.